Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública, o nosso momento, como eu gosto de dizer, né? Nosso momento delícia de cada dia, onde a gente pode aqui conversar com você sobre temas relevantes que fazem e proporcionam alguma diferença para o nosso dia a dia e nos proporcionam, né, melhor qualidade de vida, com certeza. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, pela sua participação conosco, tanto pela Rede Boas Novas de televisão, presente aí, né, nas principais cidades de todo o país, em canal de televisão aberto, e também pela Rádio Boas Novas, 105.9, que embora fique lá em Cabo Frio, na região dos Lagos, ela acompanha você onde você estiver, através do seu celular, através dos melhores aplicativos de rádio. Muitíssimo obrigada a todos vocês da Rádio 105 também, pela companhia aqui no Conversa Pública. E a gente está disponível, tá bom? Manda o seu tema, manda o seu assunto, manda aquilo que você está querendo obter informações e que nós, com certeza, vamos buscar especialistas para conversar e para trazer a informação que você está buscando. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é da maior relevância. Afinal de contas, o câncer é uma doença que tem uma prevalência muito grande também aqui no nosso país, mas hoje a gente não vai necessariamente falar da doença em si. Nós vamos falar sobre políticas públicas relacionadas a essa questão. O Senado Federal aprovou na última quarta-feira, 22 de novembro, o projeto de lei PL 2.952 de 2022. Essa PL, ela cria a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer e também o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer. Trata-se de uma iniciativa nascida na Comissão Especial sobre Ações de Combate ao Câncer da Câmara dos Deputados, que já vinha aprovando, né, esse texto, trabalhando esse texto desde agosto último. Agora, a PL será encaminhada para a sanção presidencial. E a gente vai entender o significado e a importância dessas aprovações. Para isso, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio a Anelisa Coutinho, ela que é presidente eleita para o mandato de 2024 da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pelo seu tempo e participação conosco, Anelisa. Muito obrigada a vocês, né, pela oportunidade, pelo convite. É sempre muito importante a gente falar sobre esses temas. Então, boa tarde aí a todos. Verdade, querida. Eu queria começar conversando com você para a gente entender um pouquinho quais são os principais desafios da rede pública no enfrentamento da prevenção e tratamento do câncer aqui no Brasil. Então, realmente nós temos grandes desafios, né? Primeiro que a gente conta realmente no Brasil com um grande número da nossa população que apenas tem acesso à rede pública, né, de saúde. Então, acho que em torno de uns 75% da nossa população conta com serviço único de saúde mesmo, né? Então, o câncer, por outro lado, é uma doença extremamente prevalente, né? A gente tem, talvez seja a segunda doença mais prevalente, né, globalmente aí, e responsável por um grande número de mortes, né, e de pessoas também de afastamentos por tratamento, etc. Então, dito isso, é extremamente relevante que a gente tenha políticas públicas que melhorem, né, a qualidade desse serviço para a nossa população. Então, a importância desses projetos de lei, eu acho que a gente vai falar sobre eles em detalhe, mas é que a gente consiga, através de um estabelecimento de políticas públicas que sejam, além de desenhadas, que possam ser executadas, né, estabelecer um melhor fluxo dos pacientes ao Serviço Único de Saúde. E fluxo a gente entende aí em diversas partes, né, do atendimento, desde facilitar o fluxo daqueles que ainda não têm um diagnóstico, né, e que têm algum sintoma, e que necessitam que esse sintoma seja investigado, avaliado, né? Então, o processo de chegada do paciente a um serviço de saúde, que seja um serviço de saúde capacitado para atender e esteja alerta àqueles sintomas, e que possa dar o encaminhamento necessário ao atendimento do paciente que está com aqueles determinados sintomas, né?
Uhum. E aí vem a parte do diagnóstico, que esses exames diagnósticos, sejam exames de imagem, sejam exames de medicina nuclear, sejam exames de testes de laboratório, simplesmente, ou biópsias, que eles possam estar acessíveis, que sejam de uma qualidade, né, qualidade boa, e que tenham tempo hábil entre a procura para a realização dos exames e a, de fato, realização dos exames, né? Uhum. Então, Uhum. acesso a isso. E Uhum. depois de estabelecer o diagnóstico mesmo, que o tratamento, seja ele qual for, seja feito em tempo adequado, né? Então, seja se temos o diagnóstico de um paciente com câncer, qual será o tratamento? Uma cirurgia, uma radioterapia, uma quimioterapia? Então, estabelecer as rotinas, né, para que esse acesso seja dado ao paciente e cumprido, né? Verdade, verdade. Você nessa exposição assim passou pelo que a gente assim de um modo geral percebe como os principais problemas, né, nessa questão da saúde. Fazer o diagnóstico em tempo adequado, fazer os exames em tempo adequado, né? Conseguir o tratamento, porque às vezes a gente vê todo mundo, o tempo todo fala, todos os profissionais de saúde sempre falam que um dos fatores importantíssimos no tratamento do câncer é agilidade no diagnóstico e no início do tratamento, né? E muitas vezes a gente vê assim, tem que fazer um exame daqui a 90 dias, daqui a não sei quantos dias, ou seja, de uma ineficácia assim muito, muito grande, né? Então, a gente tem aí uma grande expectativa de que esse projeto de lei ele possa trazer novidades e trazer diferenças significativas efetivamente para a população. Fala para a gente um pouquinho, ela foi votada no Senado agora, né? Vai para a sanção presidencial. Qual é a importância efetiva primeiro dessa PNPCC, um monte de letrinha, mas significa Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer? A gente está, assim, eu acho que a comunidade, né, médica, especialmente a comunidade médica oncológica, está sob grande expectativa, né, com esse projeto de lei. Os trâmites estão a contento, né? A lei chegou aí nas instâncias maiores, né? E a gente está com bastante expectativa que realmente venha aí a sanção presidencial e essa lei seja de fato incorporada, né? A importância é gerar um documento, né? Que está muito bem feito, né? Nós tivemos a oportunidade de ter acesso ao documento. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica tem interagido bastante em relação a essa lei, né? Buscando sempre contribuir de forma de agregar, né, benefício e informações e colaborar da melhor maneira que a gente puder para que isso realmente seja feito e incorporado, mas a importância é que ela chegue de fato para a nossa população, que seja incorporada, que os fluxos desse projeto de lei sejam efetivados e que a gente possa ter um diagnóstico, tratamento mais acessível, mais rápido. Então, ter isso em forma de lei é extremamente relevante, né? Enquanto a gente fala só de abordagens e condutas de serviços específicos, ou de uma cidade ou outra, ou de um estado ou outro, de uma instituição pública ou outra, é diferente da gente ter realmente um projeto de lei que estabeleça as diretrizes, as regras e que elas possam ser cumpridas, né? Que é o que a gente espera. E A gente tem algumas leis, né, que foram leis importantes, que entraram em vigor, né? A lei de 60 dias, a lei de 30 dias, leis que estabelecem já prazos determinados para que o paciente tenha um diagnóstico firmado, né, com acesso aos exames que permitam um diagnóstico de câncer, para aqueles que têm suspeita, e depois a lei que determina que o paciente tem que ter o início do seu tratamento, né, naquele prazo específico depois que ele obteve o diagnóstico. O fato é que
Claro que é muito melhor a gente ter as leis do que não tê-las, né? Mas efetivamente a gente precisa também fortalecer uma rede de verificação do cumprimento das regras estabelecidas nos projetos, né? E aí eu acho que é uma força-tarefa de múltiplas instituições, né, federativas, de saúde, né, que possam contribuir para a gente poder fazer valer, de fato, né, a lei que, em relação a esse projeto de lei, o 2952, que está tão detalhado e tão bem escrito. É provocativo, eu sei, eu quero te ouvir, no seguinte sentido: qual é a sua aposta de que este projeto de lei, como uma lei nacional, vindo com essa força de lei, ela vá garantir que efetivamente o paciente com câncer ele consiga ter maior agilidade nesse atendimento, em todos esses aspectos que a gente falou até agora. Eu estou conversando com a Annelise Coutinho, ela que é presidente eleita da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, né? O mandato dela começa ano que vem, mas ela já está aqui falando, trazendo informação, trazendo aqui elementos que nos dão condição de poder também exigir mais, né, dos nossos representantes públicos, porque se a gente conhece a lei, a gente tem condição de exigir mais. Então, Annelisa, qual é a sua aposta de que essa lei ela vai fazer uma diferença maior? Pronto, essa é uma pergunta provocativa mesmo, né? Como você já falou, mas eu sou uma pessoa muito positiva e que acredito nas coisas. E acredito que as coisas que são feitas da maneira correta, elas devem ser cumpridas da maneira correta. Então, primariamente, eu tenho meu positivismo. Então, a minha expectativa é que ela vá ser cumprida, tá? Mas não é fácil. Nós estamos falando de um país em dimensões continentais, com muitas desigualdades, com desigualdades de acesso a serviços, até de acesso, alguns têm acesso a seguros de saúde, outros não, alguns têm acesso a serviços particulares, outros não, enfim, dificuldade, às vezes tem cidades que não têm serviços de oncologia, né? Então, a gente tem muitas diferenças no nosso país, então o desafio é grande, mas a minha expectativa é que todo mundo possa ajudar, né? Uma vez que a lei estiver realmente em vigor, eu espero que todos possam ajudar. E aí vai também um pouco do papel da imprensa na divulgação correta, né? Da divulgação que seja positiva para a população saber do que ela pode contar em termos de saúde oncológica. Aí vai a influência da própria população, né? Em tentar fazer valer, né, de maneira coerente, tentar se direcionar para serviços específicos de oncologia, e médicos, representantes de classe, representantes de instituições de saúde, podermos ajudar também, né, ao governo, que não tem uma tarefa fácil nesse sentido, ao Ministério da Saúde, que está fazendo um trabalho grande e focado bastante no paciente oncológico. Então, eu tenho sentido um empenho maior, sabe, do governo, das instituições envolvidas na atenção ao cuidado ao paciente com câncer. Então, vejo bons ventos, não é fácil implementar, certamente que não vai ser da noite para o dia, mas eu acho que se cada um puder fazer seu papel, e contribuir favoravelmente, né, positivamente, para que ele seja executado, a gente tem mais chance de que o projeto de lei realmente seja, de fato, incorporado, né? Verdade, verdade. Eu concordo com você em gênero, número e grau, e acho que é isso. Sempre, muitas pessoas falam, e eu repito isso aqui algumas vezes, de que o Brasil ele é muito bom em fazer leis, e não é tão bom assim na execução das suas leis, no cumprimento das suas leis. Mas eu também tenho uma consciência muito clara de que nós, povo brasileiro, temos grande responsabilidade nessa questão, né? Porque a gente também é muito bom em reclamar,
mas não é tão bom em correr atrás dos nossos direitos, fazer acontecer da forma correta, da forma tranquila, como você está colocando. Não é fácil. O Brasil, como você disse, é um país de dimensões continentais e com muitas diferenças e desigualdades, né? A gente buscar uma evolução desse patamar é um desafio grande, mas eu também acredito que essa PL é um passo nessa direção. Eu queria te ouvir também, entender um pouquinho mais o que é o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer. Então, isso é extremamente importante, já acontece, né, essa questão de navegação e linhas de cuidado, né, do paciente com câncer, ele já acontece em alguns serviços, instituições públicas e instituições privadas, e é um projeto que visa acompanhar o paciente em todas as suas etapas. Então, desde estímulo à prevenção, né, desde estímulo à detecção precoce do câncer, e aí vão atitudes educacionais, divulgação dos sintomas que podem ou não estar relacionados com algumas doenças, e acesso para exames que possam facilitar o diagnóstico precoce, né? Então, vem desde o início, né, desde o paciente que não tem câncer e quer só se prevenir, né, saber qual é a dieta melhor, ter acesso a atividades físicas, a programas nutricionais, etc. Até o diagnóstico precoce daquele que tem alguns sintomas, até o diagnóstico precoce de quem não tem sintomas, mas tem exames que são determinados de serem feitos a partir de determinada idade para detecção precoce, até o próprio tratamento e além, né? Então, a gente tem a linha de cuidado toda que vai além disso, vai depois do paciente que também já cumpriu com todos os tratamentos e já precisa de uma atenção aí mais a nível de cuidados paliativos, né? Então, também é necessário ter toda essa linha de atenção. E isso pode ser vigiado, né? Pode ser monitorado e deve ser monitorado. Perfeito. E é isso que estabelecer essas regras de monitoramento também é um trabalho, né? E precisa ser feito. Queridos, está vendo? Essas são as informações que a doutora Anelise Coutinho está trazendo aqui para a gente, né? Nos permitindo entender melhor os objetivos e propostas do projeto de lei que cria a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer e também do Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer. O conhecimento, ele nos dá condições de trabalhar melhor com as coisas que estão à nossa disposição. Anelisa, na tua opinião, por que prevenir o câncer ainda é tão difícil em todas as regiões do Brasil? A gente já falou aí das dimensões continentais, etc., mas já tem campanhas, né, nessa direção, mas por que ainda é tão difícil? A gente não tem só um método de prevenção, né? São múltiplos métodos de prevenção. E a maioria deles gira ao redor de hábitos de boa saúde, né? Alimentação, atividade física, parar com hábitos que são maléficos, tipo tabaco, exposição solar exagerada. E, de novo, a gente tem um país continental, onde os nossos hábitos são muito diversos até de uma região para outra, onde, às vezes, você precisa ter um pouco de acesso econômico para executar algumas dessas recomendações, né? Uma saúde alimentar boa, ela requer condições econômicas para ter uma saúde alimentar boa, né? Escolhida. Às vezes as pessoas não podem escolher o que comem, né? Atividade física, precisa ter o tempo de fazer atividade física. Às vezes a jornada de trabalho não permite, mas assim, vai também muito de orientação e do próprio indivíduo tentar encontrar os seus tempos e as suas oportunidades, né? E fazer do limão uma limonada e tentar encontrar na sua rotina espaços para se cuidar, né? Então, a prevenção, ela é muito educativa, ela passa por uma grande tarefa de educação, né? E acesso também, claro. Eu acho que esse aspecto, né, da educação, da informação, é algo que
me parece um tanto quanto mais visível no nosso país, né? A gente já vê os homens mais preocupados em cuidar da saúde, ainda tem muitas barreiras, né? Mas eles também já estão mais preocupados, entendendo a importância desse cuidado, e a gente vê assim muitas vezes números muito crescentes e a gente vai querer entender, por que cresceu tanto? Porque estão sendo mapeados, porque estão sendo controlados, né? Exato. Exatamente. Um mapeamento também de biópsias, né? Você faz a biópsia, você ter o resultado em um tempo adequado e poder dar o direcionamento àquele paciente que teve aquela biópsia rapidamente, né? Então, isso é mapear. Mapear exames diagnósticos que tenham achados que sejam achados suspeitos, para que aquele paciente possa ter um encaminhamento adequado. Você considera que o nosso SUS, o nosso sistema de saúde, ele está adequadamente capacitado, né? Tem as ferramentas necessárias para poder fazer essa contrapartida do cuidado, do diagnóstico, do acompanhamento, dos exames, etc. Globalmente, eu acho que sim, para o que é essencial. Tem muita coisa que a gente não tem acesso, né? E não vai ter tão rapidamente no SUS. Tecnologias, às vezes, de ponta, né? Robôs para cirurgia, medicamentos quimioterápicos, tem medicamentos que a gente não vai ter acesso globalmente no SUS tão rápido, como imunoterapia, CAR-T-cell. Então, assim, tem tecnologias que são extremamente caras e que vai ser difícil a gente ter uma incorporação rápida no SUS, né? Então, aí vai a política pública mesmo de estabelecer quais são as prioridades, né? E o que é essencial, pelo menos, para dar o melhor tratamento possível àquele paciente com câncer. Sua expectativa para que essa PL seja efetivamente aprovada pelo governo, né? A gente já venceu 2 etapas do Parlamento, da Câmara, do Senado e agora vai para a sanção presidencial. Alguma possibilidade dela não ser aprovada no seu todo ou em parte? Olha, eu acho muito difícil ela não ser aprovada no todo, né? Porque ela está bem feita, ela tem um projeto que é extremamente útil e necessário, que influencia e ajuda milhares de pessoas. Então, acho dificílimo não ser aprovado, né? Acho que é de interesse do governo que esse tipo de projeto seja aprovado, né? Projeto de saúde é um projeto de uma doença de alta incidência. Não vejo como. Talvez alguns ajustes, mas muitos dos ajustes já vêm sendo feitos. Então, minha expectativa é a melhor possível que seja aprovada, de fato. Anelisa, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso programa, nosso tempo é curtinho, eu queria conversar contigo mais 1 hora aqui ainda sobre essa questão, né? Mas a gente está caminhando aqui para o final e eu queria pedir o teu recado final aqui para o nosso público. Eu acho que a gente tem que ter esperança, né? A gente tem que acreditar que tem muita gente querendo fazer o certo e querendo ajudar a saúde pública, ajudar a saúde dos pacientes com diagnóstico de câncer, ou ajudar, né, a tratar melhor dessa população oncológica, e propiciando mesmo ter melhores desfechos, né? Melhorar a sobrevida, melhorar a resposta aos tratamentos. Então, eu sou da esperança. Eu acho que a gente tem que fazer as nossas partes, educar, ajudar quem souber alguma informação que possa beneficiar alguém que está com alguma suspeita, algum sintoma, beneficie, eduque, né? Só de grão em grão que a gente vai podendo construir um país melhor mesmo. E é isso também que a gente aqui no Conversa Pública prima, né, pela informação, pelo compartilhamento, por trazer conteúdo que possa ajudar as pessoas a perceber que a esperança, ela não é a última que morre, ela é a primeira nos nossos movimentos, né? E a gente não pode perdê-la jamais. Não pode Certamente a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica ela vem desempenhando um papel e tentando auxiliar no que for possível, para também facilitar esses acessos e poder ajudar no estabelecimento das rotinas que beneficiam os pacientes. Maravilha, maravilha. Conversei aqui com a Anelisa Coutinho, ela que é a presidente eleita para 2024 na Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pelas suas informações, pela sua participação conosco. Muito obrigada também.
Isso aí. E obrigada a você também que participou conosco, tá bom? Até a próxima.